Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente, com o tema do Vasco. Então fica comigo aí até o final porque o vídeo tá bem legal, tá? E para você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação, tá chegando bastante novidade por aqui, tá bom? Gente, então, eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura, massa branca de baunilha, recheio de brigadeiro com ninho com morango, tá? Então, agora eu vou colocar o meu chantilly para bater. Eu trabalho aí com chantilly da marca Melia Mix. E para você que tem um pouquinho de dificuldade de tá deixando o ponto firme nesse chantilly, eu acabei de postar um vídeo bem legal, tá? De como eu bato o chantilly, o tempo certinho. A gente tem também o vídeo de batendo o chantilly tanto na batedeira planetária, dessa mais antiga que eu tô utilizando agora. Tem também o vídeo da planetária turbo e também da batedeira de mão. Para você que não tem a batedeira planetária, a gente tem também um vídeo com dicas incríveis batendo o chantilly em ponto firme na batedeira de mão, tá? Então, gente, ó, eu uni ali no bol da minha batedeira o chantilly que eu tinha no dia anterior, tá? Que eu tinha feito um bolo, sobrou um pouquinho, então eu guardei ali na minha geladeira para usar no dia seguinte. Então eu uni ali o chantilly já batido e o chantilly líquido gelado, né, para dar a quantidade que eu preciso para poder decorar o bolo. O vídeo anterior tá mostrando o tempo certinho, tá? Para evitar também de estar desperdiçando o chantilly, achar que não vai servir, achar que se você colocar para bater de novo ele não vai dar certo. Então, gente, eu tô mostrando nesse vídeo aqui e no vídeo anterior que dá certo sim, tá? Não joga fora não, tá? Guarda na sua geladeira quando você precisar bater o seu chantilly, é só você unir o que já tá batido junto com o chantilly líquido e colocar na sua batedeira para bater. Mas, gente, não pode ter pressa, tá? Deixa bater até dar o ponto do buraquinho no meio, até ele grudar todos nas laterais. Fica aquele buraquinho no meio que aí você sabe que tá pronto, tá? Gente, eu tô mostrando aí, ó, a foto inspiração que o cliente mandou pra mim, né? Essa é a inspiração do modelo do bolo que ela mandou pra mim. Então, hoje eu vou deixar o mais parecido possível, tá? Ele vai ficar bem igualzinho, tá, gente? E por isso também a importância de ter sempre esse celular aí, gente, eu comprei pra isso mesmo. Ainda vou pagar, eu comprei de segunda mão da minha tia e vou pagar ele, mas eu comprei para isso mesmo, porque como o meu filho não tá mais comigo, eu deixo o meu telefone aqui gravando para vocês, mas eu preciso de estar olhando ali a foto do cliente, olhando a decoração que o cliente me mandou, tá? Então eu sempre deixo a foto abertinha ali na minha frente para eu ir olhando para não ter erro, até mesmo em topo de bolo, né, na hora de colocar o topo de bolo, para não colocar o contrário. Então, sempre que você for decorar um bolo que seu cliente mandou a foto inspiração, abre a foto e fica olhando ali, ó, todos os detalhes, tá? Para você não colocar, tentar deixar o seu bolo mais parecido possível e não colocar nada diferente, que deu uma diferença muito brusca, tá bom, gente? Então, eu sempre deixo ali do meu ladinho o telefone com a foto do cliente ali para eu poder ver todos os detalhes do bolo que o cliente me mandou a foto, tá? Gente, então, bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso e começo aí fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Como de costume, gente, essa pré-camada ela é muito importante, tá? Eu sempre indico ela para fazer a sua decoração, porque ela evita aí, grudar as migalhinhas no chantilly, evita também seu chantilly dar bolha de ar. Não é que não dê, tá, gente? Vai dar uma bolinha de ar na parte ali de cima do bolo, mas aí eu vou conseguir resolver. Porém, se não fosse essa pré-camada, pode ser como eu fazia antes, sem a pré-camada, dava bastante bolha de ar. A bolha de ar, quando dá e ainda tá na nossa mesa, a gente consegue resolver. Agora, quando vai para o transporte, que ela
né, abre e vai para a mesa do cliente, às vezes, gente, é na frente do bolo. Então, a gente precisa ficar muito atento às bolhas de ar. E a pré-camada, ela é muito importante, porque ela vai segurar o meu chantilly hidratado ali no meu bolo, tá? Então, vai evitar bastante as bolhas de ar, tá? Então, gente, ó, bati o chantilly bem firme, bem batido, bem poroso, tá? E agora eu vou hidratar o meu chantilly, tá? Eu tô mostrando aí, ó, o vestígiozinho que ficou, umas 2 colheradazinhas, gente, de chantilly, mas eu não vou jogar fora, eu vou guardar na minha geladeira pra usar amanhã, né? Pra utilizar aí amanhã em uma outra decoração. Sendo 1 colher, 2 colheres, bastante chantilly, eu sempre deixo guardado. Quando eu tenho um bolo que eu vou fazer no dia seguinte, eu coloco ali na minha geladeira até uns 3 dias mais ou menos, tá? Tapadinho ali, na vasilhinha tapadinho. Quando eu não tenho bolo pro dia seguinte, então eu coloco no congelador, tá? E quando eu tô com bolo para fazer, eu tiro pela manhã, né, até a hora de eu decorar o bolo. Eu tiro, coloco na geladeira normal, deixo ele na geladeira normal descongelar um pouco e depois eu boto para bater com o chantilly líquido, tá? Assim dá super certo também, tá? Então, como eu tenho sempre, quase todos os dias aqui eu tenho um bolo, então eu sempre deixo ali na vasilhinha dentro da minha geladeira. Mas caso você tenha bolo para daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, é só colocar no congelador, tá? Ele mesmo batido, tá? E depois, quando for o dia de você decorar o bolo, que você precisar desse chantilly, você faz isso. Você acorda pela manhã, coloca na sua geladeira, deixa ele ali descongelando dentro da geladeira e na hora de bater você consegue bater os dois juntos, o líquido e o que já tá batido, tá? Então, gente, ó, hidratei o meu chantilly com leite condensado. É importante você ir colocando leite condensado aos poucos para você não perder o ponto e não amolecer demais, tá? Você pode também estar hidratando com leite gelado ou com água, tá, gente? Porém, eu não indico, tá? Quando é para cliente, por exemplo, quando é aqui para casa, eu consigo fazer, quando eu faço uma decoraçãozinha aqui para trazer para vocês, eu consigo fazer, hidratar com água, hidratar com leite gelado, tá? Mas quando é para cliente, o leite condensado, ele segura mais ali o seu chantilly, tá? Além dele deixar assim, ó, bem sedoso, bem lisinho, ele segura mais ali por conta da gordura. Então, ele fica melhor em questão do ressecamento, tá? Então, quando eu hidrato com água ou com leite, eu percebo que tanto na geladeira quanto fora da geladeira, o meu chantilly ele resseca bastante e acaba aí craquelando aí, ficando bastante rachadura. Então, quando eu hidrato ele com leite condensado, gente, ele precisa ficar muito, muito tempo assim mesmo. Difícil acontece, gente. Muito, muito, muito difícil acontecer dele rachar, tá? É muito difícil. Então, por isso, eu dou sempre a preferência pelo leite condensado, tá? Hidratando com leite condensado, tá? Então, hidratei ali o meu chantilly. Coloquei na minha manguinha de desconfeitar sem o bico, só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. E coloco desse jeitinho aí mesmo, bem desordenado. Gente, eu vou dar uma dica agora que é muito importante, é muito boa também, tá? Tá fazendo calorzinho danado aqui no Rio de Janeiro. E antes eu não sabia, assim quando eu comecei na confeitaria eu não sabia. Então eu comprava a manguinha de confeitar maior que tinha lá para poder vender, né? Então a mão ia esquentando, o calorzinho que fazia, a mão ia esquentando, o chantilly ia aquecendo ali na minha mãozinha mesmo. Então nas primeiras rosetinhas tinha bastante bolo de roseta, né? Então as primeiras ali na parte de baixo, que a gente sempre começa de baixo para cima, ficava certinho. Quando eu tava terminando, tava aquele chantilly todo mole, todo molengo, aquelas rosetinhas caindo, derretendo, e era um desespero danado, tá? Também por conta da falta da sabedoria de bater o chantilly, deixar ele em ponto firme para isso não acontecer. Então eu também colocava aí uma manguinha de confeitar
cheia de chantilly, eu comprava da grande e enchia de chantilly, né? Sem entender, gente, que a nossa mãozinha, ela aquece, ela é quente, então as primeiras sempre vai ficar certinha, né? Mas depois do meio pro final vai começar a aquecer o seu chantilly, ele vai perder totalmente o ponto. Então procura comprar e sempre a manguinha de confeitar no tamanho médio, tá? Mesmo se for um bolo grandão para você poder decorar, se faltou, gente, você coloca um pouquinho mais, tá? Mas evita de colocar excesso de chantilly na sua manguinha de confeitar grande, tá? Para isso não acontecer, tá? Enquanto ela tá ali na minha vasilhinha, eu consigo usar ela, né? O tempo que, no caso o chantilly, enquanto tá ali na minha vasilhinha, eu consigo usar ela o tempo que eu tô decorando o bolo. E ele ali na minha vasilhinha, eu vou colocando o chantilly e deixo, né, ele ali. Agora, quando eu coloco na manguinha de confeitar, que aí eu vou colocando ali por cima o chantilly novo, já com o chantilly aquecido da mão, então isso também não dá certo, tá? Seu chantilly vai aquecer, seu chantilly ele vai derreter por conta do calor da mão, tá? E vai te dar uma dor de cabeça danada. Então, compra a manguinha de confeitar sempre do médio, né? Do tamanhozinho médio. Então, hidrata ali a quantidade de chantilly que você tem pro bolo, seja ele grandão ou pequenininho, e vai colocando esse chantilly na sua manguinha para aplicar no bolo aos poucos, para não correr o risco dele aquecer também, tá? Então essa dica é muito importante, gente. E para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, gente, assinar o sininho de notificação. Tá chegando muita novidade por aqui. Voltei, né? Cheguei chegando já com o bolo do Vasco. Olha isso, gente. Eu sou flamenguista, tá? Mas cheguei chegando já com o bolo do Vasco, mole. Então vamos lá. Não se esqueça aí de curtir e comentar e compartilhar, tá? Então, gente, ó, coloquei ali o chantilly já hidratado no meu bolo com a manguinha de confeitar, né? Selei todo esse chantilly na minha pré-camada com a espátula, tá? E depois que eu vou e aliso ali, deixo ele mais retinho com a espátula de alisar, encostando ali, ó, tanto a espátula de alisar quanto a espátula de textura, eu encosto no bolo e também apoio ela na cake boards, tá? Para eu ter o apoio e conseguir aí deixar o meu bolo bem certinho, bem retinho. Então apoia, olha ali o seu bolo, apoia a espátula bem certinho. Cuidado, gente, com a sainha que acontece embaixo, né? Porque tem bastante gente que fica com medo de tirar o chantilly de baixo e o bolo fica igual um funilzinho, né? Igual uma sainha lá na parte de baixo. Então não precisa ter medo. Você apoia a sua espátula bem retinha no seu bolo, apoia ali, usa cake boards como apoio para deixar ela bem retinha, tá? Para você ter um bolo aí bem certinho, bem retinho, bem lindão, tá? Então, passei ali, ó, a minha espátula de textura. Sempre que eu passo a espátula, que eu vejo que tem imperfeição, eu vou ali, volto com um pouquinho mais de chantilly, tapa aquele buraquinho e volto a passar a espátula, tá? Então, passei a espátula de textura, fiz ali o espiral jogando as quinas para baixo, porque a quina era para ser um pouquinho desconstruída, mas gente, eu confesso que eu não sei fazer quina desconstruída. Eu prefiro mais um bolo bem certinho, bem retinho, eu acho mais bonito, né? Mas a maioria dos bolos aí que os clientes mandam foto pra gente, a maioria com quina desconstruída. Tem quina, gente, que eu vejo que é enorme, mas eu não sei fazer. Eu já aviso pro meu cliente que eu não sei, né? Que eu vou fazer aí o máximo que eu conseguir. Porque eu não uso excesso de chantilly no bolo, tá, gente? Então, às vezes, a pessoa bota aquela quina grandona, enorme, mas aquilo dali acaba pegando excesso de chantilly. Então, como eu já tenho o costume de fazer aí com pouco chantilly, ter um bolo com pouco chantilly, por isso que eu faço aquele zigue-zague, então meu bolo não leva tanto chantilly, né? Então, eu não consigo aí passar muito a espátula e deixar essa quina aí bem grandona, tá? Gente, agora, essa dica aqui é muito legal, tá, gente? Eu já tenho um videozinho aqui falando que desse jeitinho aí eu faço a drip cake também, tá?
mas eu já tenho um videozinho aqui no canal mostrando como é que faz. Então, eu peguei ali, ó, o vestígiozinho do chantilly que eu tinha, coloquei mais um pouquinho de leite condensado para amolecer esse chantilly que eu tinha, para deixar ele um pouquinho mais molinho, do jeitinho que vocês estão vendo aí. E coloquei também, ó, um pouquinho de limão, bem pouquinho limão, tá vendo? Esse ponto aí que eu mostrei para vocês agora é que ele tem que estar. Caso você queira para drape cake, para escorrer, aí você coloca um pouquinho mais de limão, tá? Um pouquinho mais do suco do limão. Aqui, como era bem pouquinho, né, e eu não ia fazer drip, então coloquei ali algumas gotinhas, né, espremi um pouquinho, coloquei ali algumas gotinhas do suco de limão, junto com um pouquinho de chantilly já batido e junto com um pouquinho de leite condensado, aproximadamente aí uma colherzinha, tá? Quer mais escorridinho, coloca um pouquinho mais de suco de limão, tá? Então, coloquei aí, fiz essa misturinha, coloquei o meu corante. Essa parte, gente, para você que quer fazer colorido, é muito importante. Coloca o seu corante aos poucos, para você não perder o ponto, tá? Aqui era preto, eu fui colocando aos poucos, mesmo assim, para também não manchar tanto, tá? É para não ter também aquele excesso de corante. Quando você faz essa misturinha que você coloca aí outras cores, por exemplo, rosa, gente, vai de gotinha em gotinha para não perder o tom, tá? O azul, para não ficar muito escuro, vai colocando ali de gotinha em gotinha. Senão o cliente te pede um azul claro, você vai lá e bota 3, 4 gotinhas do azul e fica aquele azul bem escuro e fica bem diferente aí da foto inspiração que o cliente te mandou, porque tudo depende também do tom da festa, tá? Então, coloquei essa misturinha bem molinha, gente, mas ela não vai derreter, tá? Ela não vai amolecer no meu bolo, não. Ela vai ficar nessa texturazinha mesmo que tá aí que eu coloquei no bolo, tá? Coloquei na minha manguinha de confeitar ali também sem o bico. Eu tô colocando assim, ó, bem desordenado para usar mesmo o restinho da minha manguinha de confeitar que tinha ali, ó. Mas não tinha necessidade de eu fazer ali mais uma camadinha em cima não, tá? Só de baixo já dava certo. Mas aí é melhor sobrar do que faltar. Então, eu fiz e já depositei ali aquele tantinho ali no bolo. Com a foto, ó, peguei o telefone de novo, gente, com a foto aberta da foto inspiração que o cliente mandou, eu vou ali, ó, seguindo as cores, seguindo o modelo, seguindo o topo de bolo, tá? Tudo bem certinho, tudo bem bonitinho, para deixar o mais parecido possível. Eu não sou, gente, daquela pessoa que cria. Tem gente que faz cada bolo lindo e que cria aquela decoração maravilhosa, espetacular. Gente, a minha cabeça, não sei não. Minha cabeça é tão doida, é tanta coisa na cabeça que eu não consigo ter. Dificilmente vem uma ideia na minha cabeça para me chegar para o meu cliente e falar assim: ah, deixa comigo, deixa que eu vou fazer a decoração, que vai ficar bem bonito, mas não vem ideia nenhuma, na hora some tudo. Então eu prefiro que o cliente me manda a foto inspiração para eu poder fazer aí do gosto dele, do jeitinho que ele gosta, qualquer tema, tá bom? O que importa é você estar com a foto do tema ali abertinho na sua frente, que você consegue fazer ali o mais parecido possível, tá? Então, gente, ó, vocês viram, peguei, coloquei, né, o chantilly daquele jeitinho lá, peguei a minha espátula e fui, ó, levemente subindo aí nem sei qual é o nome disso, gente, mas tá parecendo uma silhueta lá de jogo de futebol mesmo, né? Todo mundo aí com a mãozinha pra cima. Mas eu não sei o nome disso não, sei lá, cachepô, não me lembro. Então, agora eu vou pegar ali o dourado, né? Vou começar a finalizar o bolo para depois colocar ali o meu topo de bolo. Eu tinha aqui também um vestígio de dourado, né? Porque eu tinha um bolo anterior, foi um bolo rosa e dourado. Eu vou até trazer o vídeo aqui para vocês, mas acho que eu vou trazer amanhã. Eu trouxe esse primeiro, que esse tá bem rapidinho, bem tranquilo de fazer. Então, sobrou ali um vestígiozinho de dourado, eu tô coloquei, gente, um pouquinho de solução alcoólica. Eu trabalho aqui com conhaque, tá? Você pode estar utilizando aí o álcool de cereal, ou você pode estar utilizando aí a vodka também no pó para decoração da sua preferência, tá? Eu tô utilizando aqui o conhaque, e como tinha um vestígiozinho de pó para decoração ali
no meu frasco, porque acabou, tem que comprar mais. Então, ali dentro mesmo do frasco, eu coloquei ali bem pouquinho, mais ou menos uma colherzinha de chá de solução de solução alcoólica para eu poder fazer aí as quinas, né? Deixar as quinas aí bem douradas e também fazer uns respingos aí no bolo, vocês vão ver agora. É bem devagarzinho. Como eu tinha pouquinho corante dourado aqui, então não ficou tão forte do jeito que eu queria que ficasse, né? Mas domingo, né, gente? Não tem lugar para poder comprar pó de decoração dourado domingo, meio-dia. Não tem como. Não tem lugar. E eu pensei deu, né? Só não ficou do jeito que eu queria, não ficou tão forte do jeito que eu queria, mas ficou bem parecido com a referência que a cliente me mandou, tá? Fui salpicando aí, ó, com um pincelzinho, ó, os dourados aí em volta do bolo. E agora é a parte que eu mais gosto, gente, é colocar o cenário do bolo, o topo de bolo, tá? Tô colocando aí, ó, dentro do meu frasco, eu vou tapar esse aí, tá vendo? Ele já tá prontinho. É assim que eu comprar, que eu precisar, que eu tiver um bolo dourado para fazer, eu vou aí tá utilizando o mesmo, tá? Vou colocar um pouquinho mais de conhaque e vou usar no meu bolo normal. Ele só tem que estar ali bem tapadinho, tá? Então, a melhor parte agora é o cenário do bolo, tá? Eu volto ali, ó, com a foto de inspiração que o cliente me mandou, deixo ali do meu ladinho e fico olhando, gente, com muita, muita, muita atenção cada detalhe do cenário do bolo. Gente, tem bolo que a gente faz que é coisa beça, então eu fico ali olhando cada cenário, cada lugar, cada detalhe. Então essa é a parte que eu mais demoro para fazer a decoração do bolo, que é a hora de colocar o topo do bolo, que eu presto bastante atenção e eu tento deixar o mais parecido possível com a foto inspiração que o cliente me mandou. Gente, não é difícil, tá? Tudo é um treinamento. É claro que não é fácil, né? A gente, no começo, assim, é bem complicado, mas depois que você começa a pegar o ponto certo da massa, do recheio, do chantilly, a junção de cores, começa a entender sobre padrão, né? O tamanho do topo de bolo, porque tem gente que faz o topo de bolo, faz um grandão ou faz bem pequenininho. Então, você olhando ali a foto de inspiração, você sabe, por exemplo, que o tamanho do seu bolo, o diâmetro e o tamanho que tem que ser o seu topo de bolo. Então, você consegue aí ter essa ordem, tá? Porque tem gente que faz ali o bolo e coloca aquele topo de bolo bem pequenininho, mas na foto de inspiração tá aquele topo bem lindão, bem grandão. Então também não fica legal. Então aos poucos você vai estudando, né, o cenário do bolo, o diâmetro do bolo e tudo certinho, mas precisa praticar, tá? Gente, então é isso, ó. Essa foi a foto inspiração que o cliente me mandou e olha a decoração que eu fiz, né, seguindo a inspiração dela e ficou, gente, quase que igual, né mesmo? Então comenta aqui se você acha que ficou bem parecido ou ficou um pouquinho diferente. Gente, eu achei que ficou bem, bem igual, bem parecido, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó, a foto e inspiração que o cliente me mandou e a decoração do bolo aí que eu fiz, que eu achei que ficou bem igualzinha. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo.